Olá, eu sou Vitor Souza Lima e este é o Vozes de Outubro. Aqui a gente só fala sobre o Círio de Nazaré, a maior manifestação cultural e religiosa do Brasil e uma das maiores do mundo. Hoje eu bato um papo com Tadeu Costa. Ele é professor do curso de Museologia da Universidade Federal do Pará e foi meu professor na Universidade da Amazônia, no curso de Artes Visuais. E a gente está aqui para conversar sobre um projeto de pesquisa que ele desenvolveu sobre os mantos de Nossa Senhora de Nazaré, confeccionados no Colégio Gentil Bittencourt. Eram lá que eles eram feitos pelas mãos de Dona Esther, durante boa parte das décadas de 1970 e 80. Tadeu, como é que veio então esse projeto dos mantos? Assim, como é que chegou o teu interesse em investigar esse acervo, né? O projeto ele é um pequeno pedaço da tese de doutorado que eu estou desenvolvendo. A tese chama Silêncio e Invisibilidade e estuda justamente a relação. Por que esse nome, Silêncio e Invisibilidade? Porque estuda a relação do Colégio Gentil com o Círio de Nazaré. Então, na verdade, não é sobre o Círio de Nazaré, mas é da relação desses dois patrimônios, né, que é o Círio e o Colégio Gentil Bittencourt. E isso vem porque tu és ex-aluno de lá? Não é. Inicialmente, por ser professor, eu ia estudar, na verdade, as escolas republicanas de Belém no final do século XIX. E eu elenquei 4 escolas, que de fato são republicanas, porque foram feitas na República aqui em Belém, né, o Parra de Carvalho, Lauro Sodré e o IEP. E aí eu lembrei do Colégio Gentil, que é desse período de 1906. Só que aí já levantando, né, o histórico desses colégios, eu fui perceber que o Gentil não era uma escola republicana. Porque embora o prédio monumental ali na Magalhães Barata seja um prédio de 1906, o Colégio Gentil era de 1804, ou seja, ele é praticamente 100 anos antes, 100 e poucos anos antes da República, né? Um pouco mais de 100 anos. Ou seja, ele é do Brasil Império. Então, o Gentil, na verdade, ele começa no começo do século XIX com um nome que, na verdade, chama Recolhimento das Educandas. Depois ele passa a se chamar Nossa Senhora do Amparo, depois Instituto Gentil Bittencourt e depois o Colégio Gentil Bittencourt. O Colégio Gentil Bittencourt já é do século XX. Então, na realidade, eu comecei a ver essa jornada, digamos assim, essa trajetória do Colégio Gentil, que eu ouso dizer que é a escola mais antiga em funcionamento aqui no Brasil. Tá? Porque quando o Gentil fala da sua história, ele remete ao recolhimento das educandas, ou seja, desse educandário que começou em 1804. Então, ele se refere a esse período. Então, o Gentil ele vem daí. E, por conta disso, né, aí sim, ele só foi ter a sua sede própria no governo do Augusto Montenegro, que inaugurou esse prédio, que fica na Magalhães Barata, que é o colégio que a gente conhece como Colégio Gentil Bittencourt. Então, ele já vem. Então, a diferença de tempo, né, entre quando se oficializou o Círio, 1793, para quando inaugurou o educandário, que eu falei há pouco, 1804, tem 11 anos, mais ou menos, a diferença entre o Círio e o Colégio Gentil. Então, são 2 patrimônios, o Círio e o Gentil, que se constituem como tal na cidade de Belém, e eles andam em paralelo. E eles vão se cruzando ao longo do século XIX, que é o período justamente que o Círio vai ganhando um corpo, vai justamente também se consolidando como essa romaria que vai, né, se avolumando e agregando vários elementos da cultura, da sociedade, enfim. Então, o Gentil, ele está numa intersecção aí. Ele está, na verdade, numa relação que ele é metade Estado e metade igreja. Ele não é um colégio religioso por excelência, porque ele é um colégio bancado pelo poder público, inicialmente. Todo o trabalho, toda a folha de pagamento do Gentil, até os anos 40, mais ou menos, do século XX, é mantida pelo poder público. Então, o Gentil não é uma escola como a gente conhece, ou imaginário paraense associa e assimila, uma escola particular.
uma escola, não é uma escola particular, ele é uma escola, na verdade, pública, né? Porque ele é mantido pelo poder público. E quem constrói esse prédio, na verdade, e dá para uma ordem religiosa administrar é o governador do estado do Pará. Então, na realidade, o Gentil tem uma história muito interessante que toca no padroado, que toca na laicização, que toca na secularização e que vai tocar nesses conceitos importantes, né, para a gente entender o processo civilizatório, social, cultural. Então, na realidade, existe um silêncio sobre isso. Isso não se fala, por exemplo. Muito poucas pessoas sabem sobre isso, entendeu? Que o Gentil não é uma escola particular por excelência, diferente de outras escolas que, inclusive, ele administra, como Santa Rosa, por exemplo, que é da congregação Filha de Santana, que fica aqui na Padre Eutíquio. Entendeu? Essa é uma escola das irmãs e que sim é uma escola particular por excelência, como a gente entende escola particular. Mas o Gentil não é uma escola particular. Ou pelo menos não é assim que inicia a história do Gentil. É porque antes tinha um caráter filantrópico, né? Exatamente isso. A história do Colégio Gentil... Eram órfãos, né, que estudavam lá. A história do Gentil é uma história muito interessante, porque, na verdade, ela começa no século XIX, como eu falei, e para atender, que aí tem a ver com o padroado, né, que tem muito a ver com esse período do Brasil Colônia e Brasil Império, porque o Gentil, esse Reclame das Educandas, ele surge no começo do século XIX para atender as mulheres, como está no documento, mulheres índias, né, e mulheres desvalidas. Então, são essas categorias de mulheres que esse Recolhimento das Educandas, né, como educandário, atende. Então, quem mantém esse educandário é o poder público e quem administra é uma ordem religiosa, são freiras. Não são as freiras dessa ordem que hoje administra o colégio, não, nada a ver, mas são freiras. Então, essa relação é desde o início, essa relação com ordens religiosas, com freiras que estão ali à frente, comandando a administração e também com aval do Estado para poder fazer isso. Então, por isso que tem a ver com esse conceito de padroado. Tem uma relação com o padroado, entendeu? Que se estabelece em várias localidades do Brasil, não só aqui em Belém. Então, eles captam esse trabalho com essas mulheres indígenas e mulheres desvalidas, como está no documento, e assim começa esse educandário, assim começa a história do Gentil. Ao longo do século XIX inteiro, né, vai também atender mulheres. Então, é uma escola que se caracteriza por atender mulheres, e mulheres órfãs, mulheres desvalidas, mulheres que porventura sejam de famílias menos abastadas, que não têm condições. Então aí começa um trabalho de filantrópico, como você falou, e um trabalho assistencialista para formar essas mulheres, que a princípio elas estão ali até os 18 anos de idade. E a faixa etária, digamos assim, correspondente a essas mulheres ficarem no colégio. Depois dali, elas deviam procurar ou emprego, ou casamento, enfim, alguma coisa que depois elas pudessem fazer com 19 anos, com 20 anos, enfim. A formação era até os 18 anos de idade. E elas aprendiam ali corte e costura, bordado, além de outras disciplinas também, né, vinculadas a parte mais, digamos, menos de habilidade e mais intelectual. Tinha matemática, tinha português, tinha história, enfim, tinha uma formação ali bem completa. Essas mulheres, elas eram mulheres não só de Belém, como mulheres também do interior do estado do Pará. E o grande provedor ou mediador dessas relações, dessas mulheres órfãs ou das mulheres desvalidas que estavam no Gentil, era o Gentil Bittencourt, que era justamente um vice-governador. E ele, na verdade, era quem mediava os custos. Por conta do quê? Porque, se, por exemplo, Bragança tinham 5 meninas de Bragança estudando no Gentil. Então, a municipalidade de Bragança pagava X valor para que aquelas meninas de Bragança estudassem ali e continuassem estudando no Gentil. E assim, o Gentil Bittencourt, na verdade, ele fazia uma espécie de realmente de provimento, né? Ele provia dessa maneira o colégio. E era esse dinheiro que ajudava o colégio, na verdade, a se estabelecer.
Só que o colégio não é a sede ou o prédio monumental que nós conhecemos ali na Magalhães Barata. Ele teve outras sedes antes, né? Teve. Ele tinha, na verdade, ele ocupou outros espaços que não esse que a gente conhece. Esse que a gente conhece é do começo do século XX, 1906. Faz parte de todo aquele processo de embelezamento da cidade. O Gentil faz parte também desses equipamentos que vão aí fazer parte da Belle Époque, que vão estar distribuídos na cidade para embelezar a cidade, para essa urbanização. Então, não só o Colégio Gentil, evidentemente que não é só o colégio, mas o Colégio Gentil faz parte desse contexto aí. O Colégio Gentil que eu falo é o prédio monumental da Magalhães Barata. Mas antes de ir para essa sede, que é a sede própria, a sede fixa do Colégio Gentil, esse colégio, esse educandário, ocupou outros espaços no centro da cidade, onde seria hoje, talvez a Campinas, por ali e tal. Alguns espaços. Então, ele veio até chegar nessa sede em 1906. Você tem essa informação de onde era a localização? Se perdeu, né? Se perdeu. A gente se perdeu totalmente, e o Gentil não tem, né, essa documentação mesmo levantada, precisa. A gente tem mais ou menos uma espécie de mediação de alguns lugares que ele ocupou, por exemplo, na cidade de Vasconcelos com a municipalidade, ali, a cidade de Vasconcelos com a Gaspar Viana, em frente ao Colégio Santo Antônio, inclusive. Então, ele ocupou alguns espaços ao longo desse tempo. Então, ele foi ocupando espaços. E aí, o que acontece? Só em 1906 é que ele realmente foi ocupar esse prédio que foi feito realmente para ser o Colégio Gentil Bittencourt como nós o conhecemos. Até então era colégio de Nossa Senhora do Amparo, né? Nossa Senhora do Amparo, depois Instituto Gentil Bittencourt e depois colégio. Colégio é uma terminologia muito mais do século XX mesmo, ele vai só do século XX. Antes de ser colégio, era um instituto. E aí depois, antes do Senhora do Amparo e, primeiramente, recolhimento das educandas. E aí, qual foi o turning point que te fez, na verdade, focar na questão dos mantos? Pois é, aí o que acontece? O projeto inicial, que eram as escolas republicanas, miou, porque eu vi que a gente tinha muita história, tinha um fôlego absurdo. E aí, quando eu vi que tinha uma relação com o Sírio muito grande, ficou assim. Eu disse, vou trabalhar só isso aqui, né? Porque só esse recorte aqui vai dar muita coisa. O Gentil com o Sírio de Nazaré. Beleza. E eu, como estudante, ex-estudante do Colégio Gentil, eu não me dava conta daquilo, da dimensão, da profundidade, do tamanho daquela relação. E de tanta coisa que, na verdade, a gente, por mais que esteja lá, e eu fui, imagina, no primeiro ano do ensino médio, 85, estava lá, né? Mas eu não via isso. É claro que é sempre um orgulho, um privilégio imenso para quem é estudante do Gentil, estar no Gentil e ver essa relação do Gentil com o Sírio de Nazaré. Mesmo para quem não é católico. Isso depois eu fiz entrevistas com atuais estudantes de lá e eles realmente relatam isso. E tem alunos e alunas que não são católicos, né, e católicas, mas essas pessoas elas se sentem também privilegiadas de estarem no Gentil e verem de perto o Sírio, essa relação do colégio com o Sírio de Nazaré. E aí, dentre várias coisas, né, como tu falaste sobre o curso de museologia, o Gentil tem 2 museus, né, lá dentro, e eu fui achando coisas, na verdade, né. Eu lembro do Museu do Gentil, que era dentro de umas salas lá em cima, e agora está num porão. Aí depois tem o Memorial do Gentil, né, que quando ele fez 200 anos, aí foi feito um memorial lá dentro do colégio. Quem visita muito o memorial e o museu são os alunos mesmo, entendeu? Eles visitam bastante esses espaços, mas eles realmente não são abertos ao público, assim, com visitação sistemática e frequente. Não, agora sim, pares de alunos, os próprios alunos, enfim, esses sim frequentam, e alguns professores utilizam algum material que tem ali para algum conteúdo da disciplina, faz aquela relação, mas não são museus abertos assim ao público. Então são essas coisas que no Gentil, quando eu entrei no Gentil, eu percebi que ali tinha um fôlego imenso de coisas assim. E aí tem a Capela do Colégio Gentil, né?
E aí na capela eu vi a imagem de Nossa Senhora lá, que fica lá e que pra gente, pra mim, na minha memória, ficava no Colégio Gentil durante todo o ano, né? Então aquela também uma história, uma memória forte do Círio, aquela imagem, aquela proximidade com a imagem de Nossa Senhora ali durante todo o ano, eu estudante do Colégio Gentil. E aí eu fui à capela e tudo mais, eu vi o manto, aí comecei a pensar nos mantos. E aí quando eu perguntei sobre os mantos, porque eu me lembro da Dona Esté bordando, ela recebia a gente, né, nos anos 80, bordando os mantos, logo de manhã, ela estava sempre bordando os mantos, enfim, e tinha toda uma história com ela, porque ela ficava bordando a manhã inteira os mantos, e tanto a gente chegando no colégio, na hora do recreio, a gente via a Dona Esté bordando. E era onde? Sentada no sentada corredor? na porta, sentada quando a gente sobe a escadaria do colégio, né? O acesso naquela época era pela escadaria do colégio, a escadaria central mesmo, né, do prédio, aquela escadaria de mármore. A gente entrava, subia as escadas e ela estava lá na parte de dentro, assim. Ela recebia a gente sentada, ela estava abordando. Aí era bom dia, Dona Esté, bom dia. A gente ia lá, perturbava ela, claro, né? Para querer saber daquele manto. Ela sempre não cantava muito, só dizia que era o manto da Nossa Senhora, aquele negócio todo. E tinha um momento momento que ela saía de cena, a gente não via mais ela abordando. A gente via no colégio, mas não tá. Aí ela já estava com o manto praticamente pronto, guardado. E aquele manto, na verdade, e depois ela ia exibir. E então isso também faz parte. Dona Esté, na realidade, Vitor, a Dona Esté ela vai consolidar esse trabalho, né, de confecção dos mantos num período em que o Círio também se transforma bastante no século XX, na metade do século XX. E a gente vai o Círio passa por um processo de mediatização muito forte, de 70, 80. Por que 70? Porque a imagem peregrina de 69 tem a minha idade. Ela tem a minha idade, a imagem peregrina. Entendeu? Ela é de 69. Então, ela é de 69, a imagem peregrina. Então, nos anos 70 e 80, basicamente essas 2 décadas, com a imagem peregrina, evidentemente que ela é o gatilho, para dar um termo bastante midiático, né, e atual, ela dá o gatilho para essa mediatização. E é um processo mesmo de mediatização que todo mundo está vivendo nesse período aí, 70 e 80 do século XX. E não vai acontecer diferentemente com o Círio. Pelo contrário, o Círio se mediatiza. Então, vai ser televisionado, o Círio de Nazaré. Então, existem alguns elementos que vão ser inseridos no Círio de Nazaré e que vão se tornar símbolos para nós hoje, né? Símbolos do Círio de Nazaré. E um deles é o manto. O manto também vai entrar nesse contexto do Círio como um dos símbolos do Círio de Nazaré. Então ele faz parte de um processo também aí que é muito importante, porque o manto, originalmente, na imagem, eu vou dar uma volta, mas eu vou voltar. Eu juro que eu volto, se tanto me chama. O manto, porque assim, a gente tem basicamente 3 imagens da Nossa Senhora de Nazaré. Uma é a imagem original, que é a imagem do achado, original entre aspas. Então, a imagem do achado, essa imagem remete a Nazaré, em Portugal. Essa imagem tem um manto. Tem na iconografia dela um manto. Ela participa das Romarias até os anos 20 do século XX. Depois de algumas reformas que o Joffre vai fazer, o arcebispo, né, vai fazer nos anos 20, em 26, mais ou menos, acho que é isso, em 1926, ele vai quando sai a imagem do achado, das Romarias, vai ficar na Basílica de Nazaré e existe uma imagem no Colégio Gentil. Essa imagem não tem manto. Possivelmente a tradição de fazer, a confecção de fazer mantos para a imagem já existisse antes de vestir essa imagem do Colégio Gentil. Mas é a partir da inserção dessa imagem no Círio de Nazaré, que substitui a imagem do achado, que passa a ficar na Basílica de Nazaré, é a partir daí que o Gentil, mais uma vez, aproxima-se do Círio de Nazaré, dessa vez com a confecção dos mantos.
Então é a irmã Alessandra que inicia a confecção dos mantos e passa a vestir. Não tem documentação sobre isso no Gentil. Não se sabe dizer se esses mantos são feitos ano a ano, como hoje nós conhecemos e sabemos que são feitos, né? Acredita-se que não, que são espaçados, mas também não se sabe o espaçamento desses mantos, se é um a cada ano, assim, 2 a cada ano, enfim, não se sabe. Porque não se falava também nos jornais, né? Se você vai fazer uma pesquisa, quase não tem citação ao manto, à novidade do manto do ano que a gente tem hoje. Então, eu imagino que seja difícil chegar ali realmente muito nessa difícil. informação. E tanto que vai aparecer a Dona Esther, né? Aí volta para aquela história. A Dona Esther, ela vai aparecer justamente nesse contexto de mediatização do Círio de Nazaré. Então, quando ela passa a exibir o manto que ela confeccionou, aí vai lá algum jornal daqui, local, entrevistar a Dona Esther para querer saber o manto, o que ela gastou, o material que ela utilizou, quanto tempo ela usou, né? Ela levou para fazer aquele manto. Então, você percebe que existe, a partir dos anos 80, já um material muito mais vasto sobre a confecção dos mantos. E a Dona Esther, sim, ela passa a ser muito mais relacionada à confecção dos mantos, uma memória muito mais recente. E aí tu tens um documento realmente jornalístico e tudo mais referente a essa mulher que realmente dá continuidade a quem começou, que foi a irmã Alessandra. A Dona Esther foi uma aluna interna do Colégio Moradora do Gentil. Ela não era freira. Freira era a irmã Alessandra. Então, é ela, na verdade, que dá esse início e a Dona Esther dá continuidade após o falecimento da irmã Alessandra. E aí tem justamente que são as curiosidades que a gente também, né, não vai saber, enfim. Tem muita oralidade a respeito disso, mas a gente não tem uma documentação a respeito disso. Há quem diga que a Dona Esther tenha feito o primeiro manto dela, feito por ela em 74. É o manto que tem as 2 bandeiras do Pará na lateral. É o manto que ela assinou, que ela fez sozinha. Porque ela era uma auxiliar, ela foi aluna da irmã Alessandra, ela auxiliava a irmã Alessandra nesses bordados. Então, possivelmente era uma mulher que realmente trabalhasse ali com a irmã Alessandra ao lado. Não sei se ela... O que dizem é que, na verdade, esse manto possivelmente foi o manto que ela idealizou. Então, esse é o primeiro manto, né? Alguns documentos do jornal dizem que é o manto que ela realmente confeccionou, ela idealizou, né? Concebeu e confeccionou. Porque os demais são feitos pela irmã Alessandra e possivelmente tem a participação da Dona Esther. Então, aí, esses mantos, eles são feitos para vestir essa imagem, que é a imagem do Gentil, como a gente conhece, né? Na história do Círio, a imagem do Colégio Gentil, que passa, ou seja, que é suspensa de participar das romarias em 68. É a última romaria que ela participa, de 68. 69 é a imagem do Gentil, a imagem peregrina chega, né? E a imagem peregrina, portanto, é a imagem que até hoje ela está presente. Ela faz parte de um projeto muito maior, que, volto a dizer, é um projeto que tem a ver com essa relação toda, que se desdobra aí ao longo do século XX e que a gente percebe que o Círio ganha uma dimensão muito maior e sai dessa esfera local. Embora seja muito forte no local, mas o Círio extrapola os limites de Belém. E aí realmente ele ganha uma dimensão muito maior mesmo. E aí é essa imagem que o manto passa a vestir, né, que é a imagem peregrina, e que aí vai ganhando outras conotações mesmo, até porque ela é uma imagem que peregrina, né, que nenhuma outra imagem peregrinava, né, nem a do Gentil e nem a do Achado, porque passa a cumprir uma agenda de peregrinações. Então, a imagem peregrina, ela faz parte de um projeto muito maior, porque o Círio, na verdade, não acontece só em Belém. O Círio de Nazaré de Belém, ele acontece em outras localidades, e essa imagem da Santa, ela acaba indo para várias localidades para poder fazer parte, até mesmo para aguçar e consolidar a relação de paraenses ou de outros católicos que não estão em Belém, ou que não são de Belém. Tadeu, e como é que foi chegar, e como é chegar nesse acervo, né, desses mantos? Porque imagino que não é uma coisa muito organizada, eles não estão concentrados só num lugar.
Como é que é isso? Então, o projeto da cartografia dos mantos era para levantar e identificar os mantos feitos pela irmã Alessandra e a dona Esther. Ou seja, de 25 até 1992. Missão impossível. Missão impossível. É verdade. Aí eu comecei a levantar. Então, quando eu olhei os mantos, disse, vou falar sobre esses mantos e tudo mais. Aí comecei a levantar. Primeiro, só tem 7 mantos no Colégio Gentil, né? Só tem 7 mantos. Então, a gente imagina que mesmo que de 25 a 92 não houvesse um manto para cada ano, a gente mesmo assim imagina que tivesse pelo menos uns 40 mantos, né? Vamos pensar assim. Eu só consegui identificar 17. Ou seja, 3 locais só eu encontrei o manto dessas 2 mulheres, irmã Alessandra e dona Esther. 7 estão no Colégio Gentil. 7 no Gentil, sem nenhuma identificação, documentação, sem nada. Eles estão em que espaço lá? Num desses 2 museus? Então, eu conquistei alguma coisa. Então, eles estavam na capela do colégio, guardados numa espécie de mapoteca. E aí eu consegui que eles ficassem agora numa capinha preta, guardadinhos e longe da capela, mais escondidinhos assim, digamos assim, menos próximo do sol e de qualquer outra relação. Consegui colocá-los no ar-condicionado, enfim. E fiz com que elas colocassem também, guardassem, fizessem uma capa para esses mantos e guardassem eles. Mas não tem identificação desses mantos. Tem 3 mantos da dona Esther, em memória de Nazaré, na casa da diretoria da festa, e tem 7 mantos delas, um da irmã Alessandra e 6 da dona Esther, no Museu do Sírio, ligado à Secult. São esses 17 mantos, né, que eu consegui identificar. Não é isso? E para identificar a datação desses que não tem a data no Colégio Gentil, tu planejas isso através de fotos, de jornais? Tu tens essa ambição? Vitor, é uma arqueologia. Eu já tentei fazer isso, porque é difícil fazer isso. É muito difícil. Alguns eu já consegui. Tem um, por exemplo, que eu já consegui localizar, que é de 91. É um que tem 3 bandeiras. Mas a bandeira me chamou a atenção, a bandeira do Líbano, que tem. E me chamou a atenção aquele manto. Esse manto está no Colégio Gentil. E me chamou a atenção aquele manto, uma bandeira do Líbano. O que tem a ver o Líbano com Sírio e tudo mais e tal? Enfim, eu achei interessante. Mas pela bandeira do Líbano, como é uma coisa tão inusitada para um manto e para o Sírio e para toda essa situação, eu consegui localizar, porque quando a gente vai levantando os documentos, assim, fotos antigas, aí eu consegui localizar, porque a bandeira do Líbano chamou a atenção. Aí é o manto de 91, feito pela dona Esther. É o penúltimo feito pela dona Esther, na verdade, né? É o de 91, esse que tem a bandeira do Líbano. Então, assim, são poucos. Eu consegui localizar alguns mantos, sim, consegui, com a ajuda do Luiz Lange, também, que é um estilista ligado muito aos mantos, mas não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, porque alguns mantos, eles têm um desenho muito semelhante, muito parecido, as volutas, né, são muito presentes nos mantos, especialmente no desenho da dona Esther, que ela mantém um pouco. Agora, tem, assim, características bem diferentes da dona irmã Alessandra e da dona Esther, que a gente também consegue verificar já se habituando, olhando para os mantos, consegue se habituar e ver que o manto é da irmã Alessandra e esse aqui é da dona Esther. A dona Esther gosta muito mais de pedraria, né? Ela gosta de pedra. Então, ela aplica muito mais pedra, ela coloca muito mais pedra nos mantos, além dos bordados em volutas, em linhas curvas e tudo mais. Ela usa as linhas curvas, que é uma coisa da irmã Alessandra, que já traz. E a irmã Alessandra, ela usa muito bordado. Ela borda. Eu acho que o trabalho da irmã Alessandra é um trabalho que, de fato, se sobressai pelo bordado, pelas linhas, entendeu? É uma linha que realmente é um traçado, é um bordado marcado por linhas. E aí ela realmente dá essa... E a irmã Alessandra, ela mantém essa linha, mas ela vai curvar um pouco mais, trazer essa coisa mais das linhas curvas, as linhas sinuosas, né? E tal, das volutas que eu acabei de dizer, e vai colocar as pedras. E também tem uma coisa que também está lá no coisa, que
tem uma técnica que a irmã Alessandra usa e a dona Esté vai também explorar mais ainda nos mantos dela, que é a técnica matiz, que é uma técnica de linhas também, que é um bordado com linhas, monocromática. Então são muitas flores, são detalhes, geralmente são em flores. E aí ela vai trabalhando como se fosse um rosa, ela vai do rosa clarinho até o rosa mais escuro. Então é um trabalho muito minucioso de linhas, são várias voltas de linha que vai dando em tons, né, cada vez mais escuros, assim, que é a técnica matiz. Então a gente percebe essa técnica que já tem em algum momento no manto da Alessandra, mas que vai aparecer com muito mais evidência no manto da dona Esté. Esse teu projeto começa a ganhar o mundo, assim, digamos assim, com o perfil do Instagram que vocês criaram, né? Como é que está sendo a recepção, assim, das pessoas que tu tens ouvido, que tem chegado para ti sobre isso? Muito bacana mesmo isso. Eu não sou muito Instagramer, né? Eu não sou influencer. Eu te digo até que eu era muito por fora, não sabia nem fazer, como é a story. Eu não sabia fazer isso, até que aprendi agora com os mantos. Os mantos me deram esse conhecimento. Eu posso te dizer que eu estou alfabetizando digitalmente. Estou nesse processo. A pandemia me trouxe essa capacidade de alfabetização digital. Então, assim, é curioso como, na verdade, os mantos, eles causaram, de fato, uma espécie de interesse nas pessoas, né? Realmente tive uma boa receptividade e as pessoas, como eu te falei, eu sou ex-aluno do Colégio Gentil e alguns ex-alunos também se manifestaram, quiseram falar e dar algum depoimento, porque eles lembram, né, da dona Esté, lembram de como ela fazia e de como, na verdade, para essas pessoas, ex-alunas, ex-alunos, foi importante, né, estudar no Gentil. E essa relação, certamente, para eles queriam falar. Então, essas pessoas quiseram me falar e tal, dar depoimento. E eu queria muito que eles realmente falassem, deixassem, porque eu acho importante, para não ficar só os mantos, né? Porque, como essa exposição era uma exposição prevista para acontecer no Colégio Gentil, em 2020, e não pôde acontecer por causa da pandemia, aí a gente teve que migrar para o Instagram. Então, na verdade, eu acho até que foi até bacana essa migração para o Instagram, entendeu? Ela foi para uma plataforma digital, né, uma rede social. Talvez outras pessoas viram esses mantos que não fossem ver fisicamente lá no Colégio Gentil. Outra curiosidade, o Colégio Gentil poucas vezes expôs, né, os mantos, porque há muita exposição dos mantos, mas as exposições dos mantos que a gente conhece na cidade não foram feitas ou sediadas no Colégio Gentil. Então, o Colégio Gentil, ele emprestou esses mantos para alguém expor em algum lugar. Também esse é o motivo da perda dos mantos. Os mantos não voltavam. Então, esses poucos mantos que eu identifiquei, eles também estão em decorrência dessas voltas que não foram dadas, não devolveram os mantos. Eles foram Gentil pedindo emprestados e não devolveram, porque os mantos ficavam todos no Gentil. Esses mantos, eles são do Gentil. Quando você vai na ficha catalográfica dos mantos, Memória de Nazaré, do Museu do Círio, eles estão lá. Manto pertencente ao Colégio Gentil ou doado pelo Colégio Gentil. Então, esses mantos, eles são mantos feitos dentro do Colégio Gentil e eles voltavam após o Círio para ficar guardados no Colégio Gentil. Não eram mantos bancados financeiramente pelo Colégio Gentil, porque os mantos até hoje, até onde eu sei, eu posso estar enganado, mas até onde eu sei, eles eram patrocinados por pessoas que cediam materiais ou dinheiro para compra. Então, havia um orçamento, uma lista de material, a dona Esté fazia isso e algumas famílias, algumas pessoas doavam assim um material para que ela pudesse executar o trabalho. Então, essa é a relação. Então, o manto não era bancado pelo Colégio Gentil, mas o manto ficava guardado no Gentil para que elas salvaguardassem, digamos assim, os mantos. E esses mantos, eles foram realmente perdidos, assim, uma boa parte deles, o que se tem de mantos
com a autoria dessas duas mulheres, irmã Alessandra e dona Esther, são só 17. Fáceis de identificar na cidade. Se alguém tiver os mantos, por favor, devolva. Tadeu, muito obrigado pelo papo, parabéns pelo projeto. Acho que foi uma grata surpresa assim, na historiografia do Círio, na iconografia do Círio, esses mantos estarem vindo à tona. Eu espero que o projeto ainda cresça, que a gente tenha bastante conteúdo assim, para conhecer deles, tanto de imagem quanto de histórias também. Enfim, desejo muita sorte e muito sucesso nesse projeto para ti e para a tua equipe. Obrigadíssimo, Vitor. Muito prazer falar aqui sobre esse trabalho, falar para ti, inclusive também que é interessado sobre o Círio, com Vozes do Círio agora, não é isso? Vozes de Outubro, isso mesmo. Então é um prazer, muito obrigado mesmo, de verdade. E que tenha realmente vida longa e muito fôlego, porque há muita coisa para se falar sobre o Círio de Nazaré que não foi ainda investigado, pesquisado, estudado, e tem muita coisa realmente que a gente pode a explorar do Círio de Nazaré e dessas adjacências todas que fazem parte, que compõem o que a gente conhece como Círio de Nazaré. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que ouviu a gente aqui até agora. Se você gosta de escutar essas histórias sobre o Círio e conhece outras pessoas que também são interessadas, compartilhe esse episódio do podcast, assine esse podcast e eu espero que você esteja com a gente aqui no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.